Queridos irmãos e amigos, eu gostaria de pedir a vocês um favor, pois eu estou morando na roça e eu não tenho aqui energia elétrica e a internet eu uso dos meus parentes, principalmente quando eu vou na cidade ou num povoado aqui perto, que fica a uns 10 quilômetros de distância. Mas o sinal de internet aqui é fraco, então para eu poder publicar vídeos para vocês todos os dias, seria necessário que eu tenha, energia elétrica e internet. E o equipamento no total, placa de energia solar, bateria sem manutenção, mesmo a de carro, que é mais barata, e um amplificador da Aquário ficaria por no mínimo R$ 2.000, em torno de 2.000 a 2.500, dependendo da época que o preço oscila, e agora tudo está aumentando também, Então estou deixando aí na tela e também na descrição o e-mail para fazer transferências via Pix. Está cadastrado este e-mail no Pix. E você pode utilizá-lo para transferir direto para a minha conta qualquer doação, 5, 10, 20, 50 reais, o que você puder contribuir. Se você quiser comprar o equipamento, para ajudar, pode usar os e-mails para entrar em contato. Tem 2 e-mails, tem o Ação e Cristo, que é só para contato, e tem esse e-mail, suzarcreative@gmail.com, que é o que está cadastrado no Pix. Utilize ele para fazer transferência, caso você tenha o desejo e a condição de ajudar. Mas ajude apenas se você realmente tiver condição, não se sacrifique. O canal ele vai continuar mesmo que eu não consiga esse equipamento por enquanto, Talvez demore mais tempo para eu conseguir, mas o canal vai continuar funcionando, apenas só não terá vídeos diários, Com esse equipamento eu terei condições de fazer vídeos todos os dias. Isso vai também ajudar muito, não só vocês que gostam do conteúdo, mas ajudar o canal a crescer, Tendo vídeos postados todos os dias, o canal cresce mais rapidamente e a palavra de Deus vai alcançar mais pessoas, E mais pessoas receberão aí conhecimento de qualidade, principalmente a própria palavra de Deus. Então é isso, um abraço e vamos para o vídeo. Para ser salvo e se tornar um verdadeiro crente, você deve, como vimos nos vídeos anteriores, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, desejando abandonar o pecado, ser batizado, receber a imposição de mãos de alguém que tem o Espírito Santo. Aí então, feito tudo isso, você recebe o Espírito de Cristo e abandona o pecado. Passa a viver livre do pecado. Contudo, tentações virão. E falaremos um pouco aqui sobre isso no final. Um dos textos que foram lidos aqui foi Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6. Eu li os versículos de 1 a 6, o relato completo ali de Paulo, em que ele encontrou discípulos de Apolo, que haviam sido batizados no batismo de João. E eles não receberam o Espírito Santo, pois não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também não receberam a imposição de mãos. Então, o relato diz: e eles, ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e tendo Paulo imposto-lhes as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, o Espírito Santo só veio sobre eles depois que eles passaram por todo aquele processo, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a imposição de mãos, o batismo,
Então é muito raro alguém receber o Espírito Santo se não passar por esses procedimentos. Talvez ela consiga até receber um Espírito Santo numa forma passiva, como vimos também em vídeos anteriores, que o Josué e Caleb, eles tinham o Espírito Santo de uma forma passiva, mais leve, digamos assim, uma porção pequena, mas o suficiente para eles terem fé e coragem para não temer invadir a terra de Canaã, a terra prometida, né? Os outros espiões ficaram com medo porque não tinham o Espírito Santo. Então eles não tinham a fé forte o bastante para isso. E vimos que Josué depois recebeu uma imposição de mãos de Moisés, né, para receber o Espírito Santo que estava em Moisés, uma porção maior, e assim ele ter condições de liderar o povo, né, pois a sua fé foi fortalecida pelo Espírito Santo. Tanto é que ele chegou a fazer o sol parar, né? Um milagre realmente magnífico. Bom, também vimos aqui a questão de obediência a Deus, os mandamentos a Deus, né? Que nós vimos ali o exemplo dos nicolaítas e outros, né, cristãos do primeiro século que tinham uma ideia deturpada da graça e consideravam que quanto mais eles pecassem era melhor, ou que não havia nenhum problema em pecar, pois estavam já na graça, né? E não é bem assim, né? Nós temos que procurar viver na graça, né? Viver debaixo das leis do Eterno, senão o Espírito Santo ele se afasta de nós. E veja que Jesus mandou aviso, né, por meio de João para aquelas congregações, para aquelas igrejas, para que mudassem de atitude, arrependessem, ou seja, abandonassem o pecado, que eles deveriam arrepender-se, né? Ou então eles seriam punidos, né? Pois ele ama, ele disciplina a quem ele ama. Isso está em Apocalipse. E em alguns casos ele chegou a dizer que no dia do juízo eles seriam destruídos, né? Justamente se não mudassem de atitude. Nós vimos também que apenas abster-se, né, de imoralidade sexual, de sangue, talvez você consiga até a salvação, né? Mas o correto é você buscar fazer o máximo possível a vontade do Eterno, né? Como disse Jesus, ser santo e ser perfeito, né? Pois, como vimos também em Mateus capítulo 5, Jesus, ele não aboliu a lei, cumpriu por nós realmente, para recebermos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito dele, né? Para vivermos na graça, né? Mas ele deixou bem claro lá que aquele que violar o mínimo da lei será o menor no reino dos céus, ou seja, a recompensa será menor, né? E como deixou claro em Apocalipse, é possível sim ter o seu nome removido do livro da vida, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, se você persistir no pecado, persistir no erro. Pois o Eterno, ele é soberano e ele adiciona e tira quem ele quiser do livro da vida. Mas muitas vezes, muitos percalços e problemas que nós passamos servem para nos aprimorar, né? Como o apóstolo Paulo disse, né, que ele tinha esperança, né, na salvação, porque muitas vezes ele também tropeçava, né? Em algumas ocasiões ele tropeçava. E todos nós somos sujeitos, né, a errar em alguma coisa. Mas ele vai nos forjando, como vimos no vídeo anterior, né? Como Jesus disse, né? Nós estamos sendo forjados, né? O próprio Paulo falou também que nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro, né? Estamos sendo moldados para a vida eterna. Então, é normal, né? Alguém
tem o Espírito Santo, cometer alguns erros, né? Não se entregar ao pecado é diferente, mas cometer alguns erros e depois corrigi-los, né? Arrepender-se e corrigir esses erros, porque ele está sendo forjado, moldado pelo Eterno, e muitas vezes também ele precisa passar por essas coisas para compreender as Escrituras, para ter um pleno entendimento das Escrituras, para ajudar outras pessoas a se chegarem ao Eterno, né? Isso eu digo por experiência própria, né? E posteriormente, daqui a uns 2, 3 meses, eu vou postar o meu testemunho. E se você que está vendo esse vídeo, né, de vez em quando vá lá dar uma olhada, talvez ainda não esteja na playlist, mas vai estar em breve lá a playlist Meu Testemunho, e lá vocês vão compreender bem essas questões que eu entro em mais detalhes, mas eu digo por experiência própria, né, e vou ler aqui um texto de Hebreus sobre esse assunto. Hebreus 4:12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é muito verdadeira, né? 100% verdadeira, como tudo nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, né? Tudo na Bíblia, gente, realmente é real, é verdadeiro e geralmente é literal, né? Eu senti isso aqui literalmente, né? A palavra penetrando em mim, atingindo meu coração, minha alma, meu espírito também. Isso ocorreu 2 vezes quando eu recebi o Espírito Santo e mais recentemente, né, quando eu reconheci que cometi alguns erros. Quem recebe o Espírito Santo também fica sujeito às tentações do mundo, do inimigo e tudo mais. E eventualmente, por causa disso, por causa às vezes também de estupidez, a gente comete erros, né? E nós estamos sendo, como vimos no vídeo anterior, forjados, né? Moldados. Então, por Deus, pelo nosso Pai Eterno. Então, esses erros, os problemas, né, que a gente passa, muitas vezes fazem parte, né, desse processo em que nós estamos sendo moldados para sermos santos e perfeitos, para que possamos herdar o reino de Deus. Bom, vamos ler aqui Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se nós estamos no erro, né, o que nós temos que fazer? Orar, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir que Ele nos guie nos seus caminhos, né? Ser humildes, né? É importante se humilhar, mostrar humildade, né? Orar de joelhos, também jejuar, né? Jejuar o jejum completo, né? Não só de comida, mas de água também, né? Evitando qualquer tipo de conforto e tudo mais, uma verdadeira humilhação, né? Que era assim que eles faziam, até se cobriam de cinzas, não usavam roupas normais, se vestiam com sacos, né?
A pessoa deve se humilhar e mostrar submissão, né? E buscar perdão, buscar misericórdia, e isso lhe será concedido, mas não é simplesmente orar, né? Jesus falou do exemplo do líder religioso, né? Do fariseu que olhava olhando para o céu, e do humilde, né? E pecador, cobrador de impostos, que orava de cabeça baixa e com o coração sincero, né? O fariseu, na sua arrogância, orava olhando para cima, para o céu, né? Como se ele fosse digno do céu, entendeu? Por suas obras, né? E ninguém é digno do céu por obras, a não ser por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele cumpriu a lei por nós, então nos dando assim acesso à misericórdia de Deus. Mas não é por mérito nosso, é por mérito dele. E já o cobrador de impostos, embora um grande pecador, né, alguém que provavelmente, né, furtava ali, né, bens, né, extorquia as pessoas e tudo mais, mas ele errava, mas humildemente estava ali pedindo perdão pelos seus erros, reconhecendo que não era digno de misericórdia nem de salvação. E aquele ali sim teve o favor de Deus, porque ele se humilhou e reconheceu o erro. Ele não só reconheceu o erro, mas se humilhou, né? Então é muito importante fazer isso, né? Se você pecou, né? Se humilhe, ore, né? É bom com frequência fazer jejuns completos, né? De comida e água, né? E procurar, né, se humilhar o máximo possível, né, orar de joelhos e tudo mais. Mostrar a verdadeira humildade e sinceridade de coração, né? Esse tipo de coisa que nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai Eterno aprovam, né? E são essas pessoas que recebem realmente o seu perdão, sua misericórdia. E é claro, evite repetir, né, os pecados, né? Arrepender-se é isso, dar as costas ao pecado, abandonar o pecado, né? Bom, e para finalizar, vamos ler aqui um texto, na primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, versículos 27 e 28. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Então, veja que nós que recebemos o Espírito Santo, devemos nos esforçar para permanecer assim, permanecer no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer no seu Espírito. E que nenhum homem é capaz de nos ensinar. Eu realmente posso dar testemunho disso, pois foi o Espírito Santo que me guiou para entender as Escrituras, né? Me levou a ler e a compreender as Escrituras, né? Eu achava ter entendimento e na verdade eu vi que eu não entendia nada, tanto pelo fato do Espírito Santo me guiar, como também pelas experiências que o Espírito Santo me fez passar, e eu passei a compreender as Escrituras. E eu jamais teria o entendimento que eu tenho hoje das Escrituras se não fosse pelo Espírito de Cristo, que foi enviado a mim para que eu pudesse ter então a sabedoria, o conhecimento e o entendimento. E, portanto, devemos nos esforçar para permanecer no amor de Deus, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer com o Espírito Santo habitando em nós por meio do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não sejamos envergonhados, ou seja, não sejamos condenados à segunda vinda do Messias. Pois sim,
Se não permanecermos fiéis, podemos perder a salvação, mesmo tendo o Espírito Santo. Como vimos em estudos anteriores, é possível, sim, como ele deixou claro em Apocalipse, remover o nome do livro da vida daqueles que não permaneceram fiéis, né? que negaram a primogenitura, como Esaú fez, está no livro de Hebreus, inclusive, né? Se você permanecer negando sua primogenitura e não arrepender-se, né, do seu erro, mudar o seu proceder, então poderá ter seu nome retirado do livro da vida. Então, permaneçamos assim no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiéis aos mandamentos de Deus. Um abraço e até a próxima série de vídeos que eu devo falar então sobre a fornicação, o sexo antes do casamento. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente, deixe aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.